Olá a todos, essa é a disciplina de Física Zero. Meu nome é professor Olavo e nós vamos estar aqui trabalhando ainda com a teoria dos conjuntos. Essa é a terceira aula e nessa terceira aula nós vamos estar falando das operações entre conjuntos. A primeira operação que nós vamos analisar é a operação de interseção. A operação de interseção ela pode ser facilmente compreendida da seguinte forma: dados os dois conjuntos A e B, a interseção de A com B, essa área que eu estou achurando, que são todos os elementos que pertencem a A e pertencem a B, ou seja, um determinado x pertence à interseção de A com B, C e somente C, x pertence a A e x pertence a B. Então, vejam aqui nesse diagrama que está nessa parte superior, alguns exemplos que estão apresentados. Então, vejam, por exemplo, a interseção de A com B. Ela vai pegar todos os elementos que estão em A e também estão em B. Então, essa é a área achurada que eu estou apresentando aqui. Da mesma maneira, eu poderia selecionar a interseção dos elementos de A com C. Ela pegaria todos os elementos que estão em C, vejam, e elementos também que estão também em A. Então, seria toda essa área achurada que está aqui. Finalmente, eu poderia escolher encontrar a interseção de B com C. E ela seria constituída por todos os elementos que estão em B e que também estão em C, e que seria, então, portanto, essa área achurada aqui em azul. Finalmente, eu poderia também selecionar a interseção entre os três conjuntos. Essa interseção poderia ser escrita como sendo x está na interseção de A com B com C, C somente é C, x pertence a A e x pertence a B e x pertence a C. E isso vale, na verdade, para qualquer número de conjuntos. Então, essa é a chamada operação de interseção. Uma outra operação importante entre conjuntos é a chamada operação de união. A operação de união, ela diz o seguinte: dados dois conjuntos A e B, os elementos da união de A com B são todos os elementos que estão em A ou estão em B. Ou seja, x pertence a A união B, C somente C, x pertence a A ou x pertence a B, sendo que você inclui neste ou os elementos que podem eventualmente estar nos dois conjuntos. Vamos ver isso através das imagens que estão apresentadas aqui. Na primeira imagem, eu apresento apenas os elementos do conjunto A. Note que aqui embaixo eu já faço a união de A com B. Então, eu pego todos os elementos que estão em A ou estão em B. Aqui eu tenho apenas os elementos de C. E eu posso agora fazer a união de A, união B com C, para obter A, união B, união C, que é esse conjunto completo que está aqui. Eu poderia também ter escolhido fazer primeiro a união de B com C, que, pelo que nós já dissemos, é esse conjunto aqui. E então eu faria a união do B com C com o próprio A. E eu obteria exatamente o mesmo conjunto que eu obtive da vez passada. Isso mostra que A união B união C é a mesma coisa que A união B união C. Essa é uma propriedade chamada propriedade associativa, que entretanto não vai nos ocupar nesse momento dos nossos estudos. Uma outra operação interessante entre conjuntos é a chamada operação de diferença. Então, a operação de diferença ela é definida da seguinte forma: ela é o conjunto, a diferença entre A e B é o conjunto de todos os x
tais que x pertence a A e x não pertence a B. Então vejam aqui, neste primeiro caso, em que A e B têm essa relação entre eles, que os elementos que estão em A e não estão em B são esses aqui na parte em azul. Nesse segundo caso, em que B é um subconjunto de A, os elementos que estão em A, mas não estão em B, são esses que eu acabei de achurar. Pode acontecer também que A e B sejam disjuntos, ou seja, não há nenhum elemento de B que esteja em A e nenhum elemento de A que esteja em B. Nesse caso, a diferença entre A e B são apenas os elementos de A, todos eles. Ou seja, para o caso em que você tem A e B disjuntos, ou seja, que não possuem nenhum elemento entre si, então A menos B é igual simplesmente ao próprio A. É interessante ver que se A for igual a B, então a diferença entre A e B é o conjunto vazio. Muito bem, dadas essas três operações, nós podemos passar agora a uma última operação chamada complementar. A operação de complementar tem uma relação imediata com a operação de diferença. Nós dizemos que está aqui, o complementar do conjunto A em B, em relação a B, escrito dessa maneira, é o conjunto de todos os x, tais que x pertence a A e x não pertence a B. Então é evidente que eu posso escrever isso aqui como sendo A menos B. Então, só para termos de um exemplo, se você tem um conjunto A dado dessa forma e um conjunto B dado dessa maneira, veja que B, neste caso, é um subconjunto de A. Quem será então A, o complementar de A, com relação a B? Vão ser todos os elementos de A que não são elementos de B. Ou seja, o conjunto dos números 4 e 3. Bom, feitas essas considerações, nós podemos finalmente ir para uma revisão breve sobre todos esses conceitos. Então, considere, por exemplo, os nossos conjuntos A e B dados por esse diagrama de Venn aí apresentado. Quem são os elementos da interseção entre A e B? São os elementos que estão tanto em A quanto em B. A notação que se tem, então, é a seguinte. A interseção B é o conjunto de todos os x, tais que x pertence a A e x pertence a B. Se nós quiséssemos representar a união, então nós achuraríamos todo o conjunto e nós diríamos que a união de A com B é o conjunto de todos os x, tais que x pertence a A ou x pertence a B. Finalmente, a operação de diferença será o conjunto de todos os x pertencentes a A e que não estão em B. Essa seria a diferença entre A e B, escrita dessa forma aqui. O conjunto de todos os x, tais que x está em A e x não está em B. E com isso, então, nós terminamos essa breve exposição sobre as operações entre conjuntos. Nos vemos, então, na próxima aula. Obrigado por assistir.